mais respeitados jornalistas brasileiros. Bem-vindo ao programa Paulo Moreira Leite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Paulo. Obrigado pelo convite também, eu agradeço. Obrigado, Rui. Vamos lá. Conosco também, para participar do bate-papo com o Paulo Moreira Leite, o editor do jornal O Povo, Henrique Araújo. Você em casa, você ouvinte, participa conosco, mandando perguntas, mandando comentários pelo 3066-4030. Paulo, nos últimos meses, criou-se no país um ambiente nos meios de comunicação em que uma parte da imprensa exercita a arte de denunciar seletivamente integrantes do governo e a outra parte parece inibida, intimidada ao defender uma cobertura mais apurada, coberturas mais bem investigadas dos fatos da política brasileira. O que está acontecendo com a imprensa brasileira? Eu acho que a imprensa brasileira, nesse momento, está chegando no ponto máximo que permite a concentração de poder dentro da mídia. É aquele ponto em que você fala o que é verdade, responde o que é verdade, referendo o que é verdade e não permite nenhum contraponto. Então, hoje o que nós estamos assistindo é um processo que a mídia apoia, um julgamento que a mídia diz que vai salvar o Brasil, que, na verdade, por trás disso a gente sabe que tem um interesse político muito grande, que é emparedar, enfraquecer o governo, que a mídia não apoiou em 2014, e que é isso que nós estamos assistindo. É um poder que ela tem num país onde realmente não há democracia, não há uma democracia na informação. A informação vem para o público na forma de oligopólio, de monopólio, e ela vai tentando impor uma verdade, é isso que está ocorrendo, e não há contestação possível. Mas o que acontece com nós jornalistas? Porque quando a gente fala em imprensa, nós estamos falando também no comportamento pessoal de nós jornalistas. O que acontece? Nós estamos perdendo a capacidade de apurar, de investigar os fatos? Eu vou falar francamente, pela minha experiência. As empresas hoje não têm direito, não têm interesse que os fatos contraditórios, que os fatos sejam apurados com rigor. Elas têm interesse em divulgar uma versão, que é a versão que elas muitas vezes já têm pronta, é a versão que interessa para elas, que interessa que seja divulgada. Eu vou falar para você muito francamente, eu cheguei a dar cursos de jornalistas para jornalistas em empresas de comunicação, onde, quando eu falava, olha, eu sou habituado na escola que o jornalista ele é aquele sujeito que se insurge, aquele sujeito que sabe que tem contradições, aquele sujeito que cria problemas. Bem, esse é o jornalista. O jornalista é esse cara, né? Ele está lá para... Né? E eu falei, eu não estou entendendo, isso era no tempo do mensalão. Eu falei, olha, eu não estou entendendo a cobertura que está ocorrendo hoje. Vocês na redação não colocam nada, não questionam. A pessoa falou assim, vamos parar de perder tempo. Não é isso. Hoje em dia as coisas vêm muito hierarquizadas. É assim, o controle da direção da redação, no fundo, o controle do acionista é muito mais rigoroso, numa escala que eu acho que é desconhecida, nunca se viu. E tanto que você vê que os jornais dizem sempre a mesma coisa, numa mesma interpretação, a competição é por detalhes, né? O último parágrafo do última delação premiada tem um detalhe que alguém passou, que às vezes nem é verdadeiro, que às vezes você vai conferir, não é isso que está lá, mas, enfim, mas você não tem realmente você não tem mais um debate democrático nos meios de comunicação. Você tem, na verdade, um pensamento único, né? Aí isso me leva a crer que nossa profissão está passando a ser... quer dizer, somos profissionais domesticados, então, né? Totalmente domesticados. Não vamos ser injustos. Há exemplos de resistência. Tem pessoas que querem realmente fazer um outro trabalho. Mas hoje, hoje os jornais eles são muito mais um projeto. Primeiro, de pagar dívidas antigas, que eles foram acumuladas em investimentos que deram errado. Muitos jornais desistiram de procurar público, desistiram de fato, assim, tentar cumprir aquela função social, que é colocar a informação para circular, que é contribuir para a formação do leitor, e viraram veículos de propaganda. Hoje, muitos jornais, eles se destinam a confirmar as ideias de seus proprietários. Eles não querem apurar mais nada do que isso. Estamos falando aí do Lava Jato. O Lava Jato tem um destino que é tentar provar, de todas as maneiras que for possível, né, que não se consegue, mas se tenta provar, criminalizar um governo.
E é nisso que se trata. Qualquer contradição, qualquer problema, qualquer atentado a garantias democráticas, qualquer atentado a direitos fundamentais das pessoas, não interessa. O que interessa é saber se você prova ou não. E você fica achando que provou, e toda semana você fica vendo que... Mas eu quero, antes do Lava Jato, eu quero falar sobre o processo do Mensalão. Na cobertura do julgamento do Mensalão, você, Paulo, foi uma das poucas vozes dissidentes na imprensa brasileira, evitando esse tom aí que você se refere, um tom meramente condenatório, né, sobre os réus, questionando inclusive as contradições do Supremo Tribunal Federal no julgamento. Você sofreu muito por causa disso? Você foi muito patrulhado? Olha, é muito interessante, porque eu comecei a escrever sobre o julgamento do Mensalão como qualquer pessoa. Eu comecei a escrever, eu vi a acusação do Gurgel, eu vi uma questão de ordem uma vez do Márcio Tomás Bastos, e fui vendo, peraí. Daí você começa a ver como um sujeito que está olhando uma coisa e começa a falar, opa, tem contradições aí. Não é aquela beleza que eu estou lendo nos outros lugares. E aí eu vi, comecei a escrever e apontar contradições, comecei a apurar coisas que eu comecei a ver que muitos bastidores do julgamento, muitos conflitos que tinham ocorrido entre a Polícia Federal e o Ministério Público, entre os próprios juízes, ninguém noticiava, ninguém falava. E aí minha visão do julgamento foi se modificando. E é muito interessante porque é claro que eu fui muito patrulhado, mas também é importante, muita gente começou a ver que havia um ponto de vista diferente. Mas você fala em contradição, qual é a contradição que você encontra no julgamento? Ou qual é a maior contradição do julgamento do... Deixa eu só complementar, Paulo. Hoje, quais são as principais contradições que você enxerga na Lava Jato que a imprensa tem deixado escapar? Vamos falar primeiro do Mensalão, então depois a gente fala que tem um lado que é parecido. A grande questão para mim, no caso da AP 470, que eu acho que Mensalão já é uma palavra que já é um pré-julgamento. Mas né? Que você usa no título do seu livro. Pois é, né? A gente vai percebendo as coisas depois. A gente não sabe na hora, né? A gente vai descobrindo depois. Mas o que é muito parecido com o que tem no Lava Jato, é quando você tem um juiz. O que é um juiz? O juiz é aquele sujeito que anda de preto, cujo símbolo é cego, né? Cujo símbolo, assim, é o quê? É a distância, é a isenção, é o sujeito que vai te julgar e que vai dar uma resposta de acordo com a lei. Ele não vai ouvir nem teu inimigo, nem teu amigo. Ele vai ser aquele sujeito que vai pegar a prova e vai... né? Agora, a gente vê, tanto no julgamento da P470, como no julgamento da Lava Jato, os juízes assumiram a função de promotores. No caso foi aí que eu comecei a perceber que o relator, juiz Joaquim Barbosa, ele convivia com garantias que foram dadas aos réus do Mensalão Mineiro, que não foram dadas aos réus do Mensalão do PT. Do Mensalão Mineiro, você se refere aos políticos do PSDB. Do PSDB, exatamente. Quer dizer, os réus do PSDB que tiveram garantias que nunca foram feitas. E ele se portava, e aí vamos falar francamente, é uma coisa sensível, ele se portava como um auxiliar da acusação. E muitas vezes ele foi a própria acusação. Ele era um sujeito que estava convencido, ele dizia que era preciso dar um exemplo ao país. E quando um juiz diz que vai dar um exemplo ao país, ele não está querendo fazer justiça, ele está querendo dar um exemplo. Você acha que ele estava predisposto a condenar? Eu não tenho... Sabe assim, eu vou falar uma coisa assim, e na verdade, quando a gente vê todo aquele processo, a gente vê que muita gente estava predisposta a condenar e achava que era isso mesmo. Só que quando você vai olhar as provas, coisas que eu tive que fazer, porque você começa a ver, você vê que, sabe assim, coisas assim... Você pega exemplos fala de João Paulo Cunha, presidente do Congresso. Para a maioria das pessoas, eu inclusive, eu não tinha a menor dúvida que, poxa vida, João Paulo Cunha tinha mandado centenas de milhares de reais naqueles contratos para as empresas do Marcos Valério, né? E que aquilo era parte da grana. É claro que é, mas você vai indo. Isso aqui, uma mentira contada mil vezes faz com você. Aí quando você vai ver a defesa, estão lá todas as notas, todos os pagamentos de dinheiro que dizem que ele desviou, está lá. Então, assim, tem nota da Globo, tem nota da época onde eu trabalhava, tem nota da Abril, ou seja, foi pago. Quer dizer, se houve esse dinheiro, você não pode acusar o João Paulo Cunha. Entretanto, ele foi acusado de prevaricar. No caso da acusação no político próximo nosso, do Ceará, do Zé Guimarães, do irmão do Zé Guimarães, o irmão do Genuíno, ele também se acha que ele foi injustiçado nesse processo? Olha, o que teve contra o Zé Guimarães foi... O Genuíno. O Genuíno? Não tenho dúvida. O Genuíno, assim, eu acho assim que
como presidente do PT, ele assinou empréstimos que um presidente de partido assinaria. Os empréstimos depois foram reconhecidos como legais e foram pagos. Você pode, mas isso nunca foi dito, né? Pelo menos nunca foi... Nunca foi dito, porque atrapalhava dizer. Se você diz, atrapalha. Você transforma a pessoa num... O segredo desse julgamento é você ter uma unanimidade que vai transformar aquilo numa... Sabe, que você não vai questionar se o juiz está sendo juiz ou se ele está sendo um promotor. Você não vai questionar se o réu, na verdade, tem argumentos muito melhores do que aqueles que você está lendo. Paulo, mas aí, com isso tudo, você está dizendo que não houve maus feitos nesse processo todo aí do PT? Ou que o julgamento foi político? Ou que o julgamento foi político? Olha, é muito estranho. Porque dizer se houve maus feitos, precisariam mostrar os maus feitos. Então eu vou te falar uma coisa que é mais surpreendente a mim, que aí eu falei, peraí, querem me enlouquecer. Se você lê a auditoria feita pela auditoria do Banco do Brasil, dos auditores do Banco do Brasil, eles dizem para você que não teve mensalão. Porque a tese do mensalão é que tiraram 65 milhões de reais do Banco do Brasil para dar para o Marcos Valério. Isso é o mensalão, teoricamente. Agora, tem uma auditoria do Banco do Brasil, uma auditoria, sabe? Quer dizer, se entrar um ladrão um dia em qualquer instituição, você faz o quê? Auditoria. Quanto é que ele levou? De quanto ele tirou do cofre? E o cara disse que não tem alteração significativa nesse período. Então você já fala, opa. Aí você pode falar, não, peraí, tá, né? Aí você vai vendo pelos autos que tem um momento que uma empresa para quem aqueles dinheiros seriam desviados reclama de uma prestação de contas. Uma prestação de contas de 65 milhões, havia uma questão, uma diferença que nesse período, em uma parte do período anterior, dava 5 milhões. 5 milhões de reais. Uma diferença.